Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática e o nosso tema de hoje será juros compostos, tá ok? Só que antes de iniciar, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para poder acompanhar todas as nossas aulas, tá certo? Pessoal, juros compostos, como é que funciona? Qual é a diferença dos juros compostos para os juros simples? Então, às vezes, a gente fica com essa dúvida na cabeça, não é? Qual é a diferença entre eles? Pessoal, juros simples é quando a gente tem aí um valor fixo, a taxa é fixa de juros, e ela é aplicada sobre o capital inicial. Nos juros compostos, é o que a gente costuma falar, juros sobre juros, tá? Esse sistema juros compostos é muito aplicado nas instituições financeiras, tá? Nos bancos. Então, eles aplicam esse sistema de juros. Como é que funciona? Pessoal, aqui eu coloquei as duas equações referentes aos juros compostos. Vamos entender cada uma delas. A primeira, ele diz, podemos calcular o montante, ou seja, o total, tá, da aplicação, como sendo o capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros. 1 mais a taxa de juros elevado ao período de tempo. Tá? Quanto tempo vai durar essa aplicação? É o nosso T. A segunda relação, que é a mesma que a gente usa lá nos juros simples, é montante igual a capital mais os juros. Essa equação continua sendo válida, a gente pode usar ela quando necessário, tá bom? Aí vem os detalhes aqui, o I continua sendo a taxa, o T é o tempo, o C é o nosso capital inicial e o M é o nosso montante, tá? O total lá no fim da nossa aplicação. Então, vamos entender aí como é que a gente resolveria uma questão referente a juros compostos. Acompanhe aí na tela a nossa questão de hoje, que é uma questão da VUNESP, tá? Onde eu vou mostrar de duas maneiras, pessoal, para a gente resolver. Então, acompanhe o nosso vídeo até o fim, que vocês vão ver as duas maneiras e vão poder comparar e decidir qual será a maneira melhor para você chegar no seu resultado, tá ok? Então, vamos lá, acompanhe aí na tela. João fez uma aplicação financeira no valor de R$2.000, com uma taxa prefixada de 10% ao ano, por um período de 4 anos. Sabendo-se que a forma para remunerar o capital investido são os juros compostos, qual será o valor no final da aplicação? Então, pessoal, ele fala aí na questão, detalhe, o regime é sobre juros compostos. E daí ele deu os valores aqui para a gente, capital de 2.000, tá? Aplicou esses 2.000 inicialmente. A taxa de juros é de 10% ao ano. O período de tempo é de 4 anos. E ele quer saber o M, o montante. Quanto é que vai ser? A princípio, vamos usar essa equação aqui, para a gente achar o nosso resultado. Então, M igual a C vezes 1 mais I, isso é elevado ao tempo. Então, essa é a nossa equação aí do montante referente a juros compostos. Daí a gente vai ficar com o seguinte, M igual ao C, capital foi 2.000. Então, coloca aqui, 2.000 vezes, abre o parênteses, coloca 1 mais a nossa taxinha de juros. Pessoal, a taxinha de juros está aqui, 10% ao ano. 10% a gente pode representar da seguinte forma, 10 sobre 100. 10%, 10 sobre 100. E daí a gente já pode dividir aqui, 10 dividido por 100, a gente obtém 0,1, pessoal, tá? 0,1 ou 0,10, dá no mesmo. Então, essa é a nossa taxa aí de juros. Pega e substitui aqui, 0,1. E daí eleva ao T, ao tempo, 4 anos. Então, a gente não vai mudar aqui, a nossa unidade de medida. Por quê? Porque aqui estava o ano e aqui também está anos. Então, deixa do jeito que está, elevado a 4. Agora, só é a gente somar aqui esses valores.
Então a gente vai obter aí o M igual a 2.000 vezes, e somando aqui, ó, 1 mais 0,1, a gente fica com 1,1 elevado a 4. Aí agora, pessoal, a gente fica pensando como é que a gente vai resolver essa potência. Pessoal, um número é elevado ao expoente 4. Como é que a gente calcula? Pega ele, multiplica por ele mesmo 4 vezes, certo? Então o expoente diz quantas vezes a gente vai pegar a nossa base e multiplicar por ela mesma. Então, ó, podemos fazer separado aqui, ó. Ele vezes ele, aqui outra vez, 4 vezes. E daí, para a gente não correr o risco de errar, pega aos pares, vai aos poucos. Então, ó, 1,1 vezes 1,1, pega e multiplica ali, certo? Então, quando a gente multiplicar aqui, ó, 1,1 vezes 1,1, às vezes a gente fica com dúvida na multiplicação com números decimais. Só é multiplicar esquecendo da vírgula, pessoal. No final, no resultado, é que a gente coloca a vírgula no lugar. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Novamente, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Fechou? Agora vamos lá, ó. 1 com 1, 2, e aqui desce 1. Como é que eu vou colocar a minha vírgula? Olha lá no início, ó. Uma casa depois da vírgula, mais uma depois da vírgula. Ou seja, 2 casas. Conta da direita para a esquerda. 1, 2, coloca a vírgula. Ou seja, 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Então já achamos aí uma parte. Pessoal, se a gente for olhar, ó, aqui é a mesma coisa. 1,1 vezes 1,1 dá o mesmo resultado. E agora o que é que a gente vai fazer? Ó, 1,21 e aqui 1,21. Agora só é multiplicar, ó, ele por ele mesmo. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então multiplica aqui esses dois, ó. Vamos lá, ver como é que fica. A gente fica aí, ó, 1,21 e 1,21. Multiplica normal, no final coloca a vírgula no lugar. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Aí, ó, a multiplicação do 2, pula uma casa, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. E novamente a multiplicação do 1, ó. Quando a gente for multiplicar, agora a gente vai pular 2 casas, começa aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Fechou, agora soma e coloca a vírgula no lugar. 1, 2 com 2, 4, 1 com 4, 5 com mais 1, 6, 2 com 2 dá 4, e aqui, ó, desce 1. E a vírgula vai ser o quê? 2 casas com mais 2 casas, 4 casas decimais, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Está aqui o nosso resultado, 1,4641. Essa é a nossa resposta aqui, ó, para esse cálculo. Beleza? E para finalizar, montante vai ser 2.000 vezes esse valor, 1,4641, certo? E daí, pessoal, quando a gente multiplicar, a gente vai obter como resultado esse valor aqui, ó, 2.928,20. Essa é a nossa resposta, tá bom? R$ 2.928,20. Esse é o total lá no fim desses 4 anos. Essa é o nosso montante. Então, ó, se a gente for analisar aqui as alternativas, nós teremos aqui a letra D como resposta, certo? Aí, às vezes a gente fica com medo. Pessoal, professor, eu não sei, eu tenho medo de fazer, porque quando chega em uma potência como essa,
eu me confundo porque tem número de decimais, não é? Aí, às vezes a gente fica com medo. Podemos usar outro artifício? Podemos. Vamos lá ver agora como é a nossa segunda etapa, tá ok? Então, a segunda etapa, pessoal, esquece o método que a gente usou, a gente vai usar somente as equações de juros simples. Aí vocês podem perguntar, professor, você está maluco, né? Juros simples, utilizar aí para calcular juros compostos? Pode isso, pode dar o mesmo resultado, só que a gente tem que ter cuidado, certo? Como é que a gente vai fazer? Primeiro detalhe, ó, a equação dos juros, para os juros simples, é essa aqui. Capital vezes a taxa vezes o tempo. A equação do montante é essa aqui, ó. Capital mais os juros. Beleza? A gente sabe essas duas equações, a gente já conhece. Aí, como é que a gente vai aplicar elas para resolver uma questão de juros compostos? Essa é a nossa interrogação. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Primeiro detalhe. Vamos analisar aqui nossos dados, ó. O capital inicial é 2.000. Beleza. Continua sendo. Então, no início é 2.000. Nossa taxa de juros, ele fala, ó, 10% ao ano. Ou seja, a cada ano, essa taxa é de 10%. E é em um período de 4 anos que ele vai fazer essa aplicação. E a gente também precisa achar um montante lá no final. Como é que a gente resolve? Primeiro detalhe, pessoal, a gente vai ter que utilizar essas equações 4 vezes, tá? Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas para quem tem medo de usar a nossa equação dos juros compostos, tá? Vai chegar no resultado do mesmo jeito. Então vamos lá, acompanha aqui, ó. Juros no nosso primeiro ano. Eu vou chamar de J1. O juros no primeiro ano vai ser o capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. O detalhe do tempo aqui, pessoal, é que quando ele fala que são 4 anos, certo? A gente vai ter que calcular 4 vezes, ou seja, o tempo aqui vai ser 1, porque você vai calcular ano após ano, certo? Então o tempo nunca vai mudar, sempre vai ser 1. Você vai calcular 4 vezes porque você vai calcular em cima dos 4 anos. Então, ó, juros 1 vai ser igual ao capital, que foi 2.000, vezes a taxa anual, que foi de 10%, que nós podemos representar dessa forma também, já, como sendo 0,1, ó, 0,1, e o tempo é 1 ano, ou seja, você está calculando naquele ano. Quando é os juros? Aqui, ó, 2.000 vezes 0,1 dá 200. 200 vezes 1, 200. Ou seja, no primeiro ano vai render os juros aí de R$200. Quanto vai ser o montante nesse primeiro ano? Montante 1 vai ser capital mais os juros, ó. Capital mais os juros do primeiro ano. Aí, pessoal, ó, o montante no primeiro ano vai ser o capital, que era 2.000, mais os juros, que foi 200, ó. Ou seja, nesse ano aqui, o montante é 2.200. Então, no primeiro ano, R$2.200. Aí o cuidado vem agora, certo? Quer dizer que vou calcular para o segundo ano agora, certo? O que é que muda? Muda aqui, ó. Na hora que a gente for calcular para o segundo ano, os juros 2, pessoal, o C não vai ser mais o capital inicial. O C vai ser esse montante, ó, certo? Vai ser o montante 1. Por quê? Porque, pessoal, é que nem eu falei no início.
Juros compostos é juros sobre juros, tá? Então, os juros é calculado em cima do que tinha no ano anterior. Sempre assim, sempre o que tinha em relação ao ano anterior. Então, por isso que é em cima do montante. Ó. Então, esse montante 1 aqui é o nosso novo capital. A taxa é a mesma. E o tempo, ó, 1 de novo, porque é no ano seguinte que você está calculando. Tá? Então, como é que vai ser o juros 2? Juros 2 vai ser montante 1, que foi 2.200, que está aqui. A taxa continua a mesma, ó, tá? A taxa é ano após ano, você está calculando, mas o valor é o mesmo, 0,1. E o tempo, 1 ano novamente. Ó. Calculamos no primeiro ano, estamos calculando no segundo ano. Então, ó, o juros no segundo ano vai ser 2.200 vezes 0,1 vezes 1, que dá R$220. Ou seja, esse é o juros do segundo ano. Aí agora a gente calcula o montante no segundo ano. Vamos lá. Montante do segundo ano, pessoal. Ó, lembrando que a equação era capital mais os juros, mas o nosso capital agora é o montante do ano anterior. Então, ó, M1 mais os juros que a gente acabou de calcular, ó, juros 2, tá? Então, só o que muda é o C. O C fica sendo o montante do ano anterior. Então, ó, montante 2 vai ser M1, que foi 2.200, somado com os juros 2, ó, que foi 220. Está aqui, ó, 220. Ou seja, montante 2 vai ser essa soma aqui, ó, 2.420. Achamos do segundo ano. Aí a gente faz a mesma coisa para o terceiro ano, ó. Juros 3, juros do terceiro ano, vai ser o montante do ano anterior, ou seja, ó, M2, vezes o I, vezes o T. Tá? Então, o juros 3 vai ser M2, 2.420. Multiplicado pela taxa, que foi 0,1, multiplicado pelo tempo, que é 1 ano de novo. Juros 3 vai ser essa multiplicação, pessoal. 2.420 vezes 0,1 vezes 1, que dá 242. Esse é o juros do terceiro ano. Aí a gente calcula o montante nesse ano. Montante dele, do terceiro ano, vai ser o montante do ano anterior mais os juros desse ano. Tá? E agora é só somar os dois. Ó. Montante 3 vai ser o montante 2, que foi 2.420, somado com os juros aqui, ó, juros 3, 242. Soma os dois aqui, ó, que a gente obtém 2.662, tá? Esse é o valor do terceiro ano, montante, 2.662. E para fechar, a gente vai para o último ano, porque eram 4 anos. Aí a gente vai e calcula, ó, juros 4 é igual ao montante 3 vezes a taxa vezes o tempo. Substitui e acha o resultado, ó. Juros 4 é igual a montante 3, que foi 2.662, vezes a taxa, que é 0,1, vezes o tempo, que é 1, que é o último ano. Aí a gente multiplica, pessoal, ó. Multiplica tudo aqui, ó. Quando a gente multiplicar, a gente vai obter aí, ó, R$ 266,20. Esse é o juros 4. E para fechar a nossa questão, vamos calcular o montante 4, ó. Montante 4 é igual ao montante 3 mais os juros 4.
ficamos com o seguinte, ó, montante 4 igual montante 3, 2.662. Somado com esses juros aqui, ó, que a gente achou, 266,20. Podemos colocar só o 2, pessoal, tá? O zero depois da vírgula não tem valor, então podemos representar assim. Soma os dois aqui, ó. Montante 4 dá exatamente o mesmo resultado, 2.928,20 centavos. Essa é a nossa resposta, certo? Então, pessoal, dá para fazer? Dá, certo? A gente é que tem que observar o que é melhor para a gente, o que vai garantir na hora que a gente estiver fazendo uma questãozinha lá em uma prova de concurso, de vestibular, tá certo? Então, dá para fazer utilizando juros simples. Dá mais trabalho? Dá, o cálculo é maior, só que a gente tem que ter essa prática, então tem que verificar aí, tem que analisar as possibilidades que a gente tem para resolver, certo? Então espero que vocês tenham gostado, já deixa o seu like aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para poder acompanhar todas as nossas aulas. Tchau, tchau!